Nesta quinta-feira, o Brasil acordou em choque com a notícia do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Pedro Gomes. Marielle era socióloga ativista dos direitos humanos e havia sido empossada presidente da comissão da Câmara Municipal que acompanha a intervenção federal no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, a vereadora do PSOL denunciou o aumento da violência policial na comunidade de Acari após o início da intervenção. Que significado tem esse crime em um momento que há uma ação política voltada para o recrudescimento das ações de segurança pública no Rio? Conversa comigo a cientista política Letícia Godinho de Souza. Ela é doutora e pesquisadora na área de segurança pública e diretora-geral da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Bem-vinda, Letícia. Obrigada por vir. Obrigada, eu agradeço o convite. Letícia, que significado você vê na morte, nessa morte tão brutal de Marielle Franco? Então, Vivian, a gente recebeu essa notícia muito devastadora e acho que foi um choque para muitas, especialmente porque pelo que a Vivian, pelo que a Marielle representava, né? Marielle Franco era uma vereadora relativamente jovem, de 38 anos, negra, de origem periférica, lésbica, né? Marielle então ocupava, a meu ver, um conjunto de lugares que até pouco tempo estavam interditados a ela, né? E a maioria das mulheres no Brasil, né? E Marielle, nesse lugar de observadora, mais do que isso, né? De relatora da comissão responsável pelo acompanhamento da intervenção no Rio, se colocava num lugar, portanto, de acompanhamento da ação policial e de toda essa programação militar. Isso, a meu ver, tem um significado bastante político de gênero. Na história dela parece que tem ela tem um histórico de militar na área de direitos humanos. E como crítica da ação policial por conta de uma amiga que foi baleada ainda quando ela era bem mais jovem. Isso, Não é isso? Ela era uma ativista nessa área, mas não só nessa área, né? Era uma ativista do movimento feminista, né? Então ela fazia uma mobilização política, ela capitaneava uma grande mobilização política em torno dela, em torno desses temas, né? Agora, a gente não pode deixar de se perguntar, né, o que tem o fato de ser uma mulher negra, com uma opção sexual diferente do padrão, de ser mulher e negra, né? Por que ela então se torna um alvo e de quem? Acho que antes, acho que para explicar essa visão, né, essa perspectiva, é bom a gente lembrar que a gente está numa sociedade ainda muito patriarcal, apesar da gente ter um conjunto de avanços muito significativos e de ter uma série de conquistas bastante relevantes, ainda há uma questão cultural, simbólica, muito associada à ocupação pelas mulheres de lugares de representação política, né? Os lugares de prestígio, os lugares de autoridade, eles geralmente estão associados aos homens. Então, você imagina uma vereadora de origem periférica, negra, né, com toda essa biografia que a gente, né, enfim, está mencionando aqui en passant, fazendo o controle da atividade policial, que é uma atividade tipicamente masculina, né, desempenhada por homens e com uma ética, com um ethos masculino, né, que é aqui no Brasil um ethos da guerra, um ethos do enfrentamento, né, é uma cultura, portanto, que a gente desenvolveu aqui no Brasil e que a gente ainda tem muita dificuldade de desconstruir, essa noção de segurança pública e da atuação policial a partir dessa lógica do combate, do enfrentamento, né? A gente não pensa a segurança do ponto de vista do cuidado, do ponto de vista da efetivação dos direitos e das garantias fundamentais das pessoas. Você acredita que o fato dela ser mulher facilitou ela se tornar alvo?
Ah, com certeza, né? Dentro desse raciocínio, né? Sim, eu não tenho dúvida. Esse teria sido, então, um raciocínio masculino. Eu não sei se é um raciocínio masculino, mas há toda uma lógica, há todo um movimento nesse sentido, patriarcal nesse sentido. O raciocínio talvez não tivesse claro para o agente que executou, né, a ação, né, pode não estar plenamente consciente, né, mas isso é algo que numa sociedade com valores tão patriarcais arraigados como a nossa, com certeza isso fomenta e isso prepara o terreno para ações desse tipo, né? Certamente um outro vereador que estivesse na posição da Marielle, mas que fosse homem, enfim, não estaria sofrendo o risco que ela sofreu, enfim, e não teria esse destino tão trágico. Agora, não tem dúvida. O ministro da Justiça, o Torquato Jardim, ele disse que a morte, ele disse hoje, deu uma declaração, deu uma coletiva mais cedo, ele disse que a morte da Marielle é só mais uma tragédia diária no Rio. Não é possível compreender esse fato dessa maneira, né? Eu acho que esse é mais um fato, mas que vem talvez evidenciar que a gente vive um momento de sucessões, talvez, de acontecimentos políticos que tem um caráter muito de reação, talvez. Eu acho que a melhor palavra é essa. De reação a conquistas históricas que nas últimas décadas a população brasileira, mas sobretudo a população brasileira em maior desvantagem, né, as minorias, a população que de 88 para cá conseguiu se mobilizar, conseguiu um conjunto de aprovações, um conjunto de avanços em termos de inclusão, não só social, mas política, como é o caso, né, o caso da Marielle evidencia. Me parece que esse é mais um fato que evidencia uma reação conservadora nesse sentido. E ela, então, se torna um alvo fácil, né? Porque ela reúne Ela reúne do ponto de vista simbólico, né? Agora, o fato é que existe uma intervenção no Rio de Janeiro, não é? Essa discussão, tanto é que hoje houve uma sessão na Câmara, e foi inclusive uma saia justa danada para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, porque estavam lá, estavam os funcionários da Câmara, muitos ativistas e parlamentares também. E houve um clima assim um clima de fora Temer, um clima de muita emoção e tal. E o discurso era que a intervenção favoreceu essa situação, intensifica a violência. E isso a gente remete também a um Twitter que a própria Marielle publicou há alguns dias, acusando esses policiais de um dos batalhões lá da região de Acari de estarem cometendo atos de violência, e ela sugere que eles estavam matando mesmo moradores, né, jovens moradores. Pois é. O histórico, né, da Marielle com relação a esse acompanhamento das ações, né, relacionadas à intervenção traz indícios dessa possível execução, né? Não há como se afirmar nada, acabou de acontecer, mas obviamente que o cenário estava preparado para acontecer alguma coisa do tipo. E eu digo isso porque a gente ouviu, primeiro, a gente teve uma intervenção divulgada e anunciada de uma forma muito abrupta, dá a entender que sem planejamento, sem devida cautela, a intervenção, a gente sequer sabe qual é o orçamento, se ela tem orçamento, né, destinado a ela, enfim. Mas mais do que isso, após a divulgação, né, da intervenção, a gente ouve vários agentes do Estado, do alto escalão do Estado, quase que fazendo declarações de apoio ao direito de matar dos agentes envolvidos, né? E essas declarações não são acompanhadas por parte do ministro da Justiça, ou por parte do ministro da Segurança, ou por parte da chefia do Exército, né? Do Comando-Geral do Exército. Mortes era inevitável? Chegou a... Eu acho que não só isso, Vivian. Eu acho que mais grave do que isso, houve declarações de apoio.
a que se fizessem execuções, né? A que se houvesse um relaxamento, digamos assim, que fosse excluída a ilicitude de atos praticados pelos militares envolvidos na intervenção, de forma que depois eles não pudessem ser acusados de crimes se tivessem atuando no âmbito da intervenção, né? Então, isso é bastante preocupante. Isso vindo de agentes do Estado e não tendo sido rechaçado, né, não tendo sido acompanhado de um rechaço oficial, isso me preocupa e parece que, de alguma maneira, prepara o terreno para que esse tipo de coisa aconteça. Há uma pergunta muito... a maior pergunta nesse momento. Quem fez isso? Não é? Aí há dúvidas assim, isso aconteceu dentro do próprio Estado, isso aconteceu, foi o crime organizado, ou como eu li também, que isso nasce de uma aliança entre parcelas do próprio Estado com o crime organizado, enfim. Como é que você enxerga essas possibilidades e o que elas significam, né? A própria pergunta, né, leva a um questionamento da realidade que o Rio está vivendo e que nós, no país, vivemos, né? Em termos de segurança pública. Então, eu acho que não é possível a gente pensar em crime organizado sem uma associação entre agentes do Estado, eu não estou dizendo o Estado, mas agentes do Estado, né? Enfim, e agentes fora do Estado, né, operando esse mercado. Por que não é possível? Porque o tipo de mercadoria que é negociada são justamente mercadorias políticas, segundo o que a literatura, como a literatura chama, né? Quer dizer, eu preciso, de uma certa maneira, de operar um mercado ilegal de alguma coisa, drogas, pessoas, enfim, TV a cabo, sei lá o quê. E eu preciso da conivência de agentes do Estado, sejam agentes que estão na rua ou agentes que estão dentro do Estado em outras instâncias, né? Geralmente, quer dizer, geralmente não, na verdade o crime organizado só se estrutura porque ele tem essa penetração em todos esses níveis, né? Em vários níveis do Estado. Então, acho que isso é uma definição, assim, vamos dizer, clássica já dentro da literatura sobre crime organizado, porque é impossível operar de outra forma, né? Só é possível sobreviver nesse mercado legal atuando dessa maneira. Então é isso, essa negociação política dessas mercadorias políticas faz parte da atuação do crime organizado. Agora, para responder a pergunta, né, primeiro que não é possível responder ainda, né? As investigações mal começaram e há só evidências disso, né? Agora, por conta da intervenção, isso pode levar a um confronto, a um clima, digamos, de conflito mesmo, né? Isso pode ser um start para um conflito entre o Estado e a criminalidade? Acho que o conflito já existe, né? Em diferentes níveis, em maior ou menor grau. Mas aí a população comum é que tem sido digamos, mais alvo também, né? Dessa presença, né? Acho que também é algo que afeta justamente a população comum, e esse é o grande problema, né? Porque numa intervenção com caráter militar, né, e não com caráter de segurança pública, né, se fosse uma operação, uma ação de segurança pública, né, talvez pudesse ser, é importante que ela fosse pautada numa ideia de efetivação de direitos, de garantia de direitos, né? Eu sei que isso pode soar um pouco abstrato, né, falar disso, mas, por exemplo, estou pensando aqui em casos que a gente conhece, casos conhecidos, né, na América Latina, Colômbia, por exemplo, ou Argentina, em regiões assim muito recortadas, né? A gente teve vários casos de sucesso em que as ações eram pautadas numa ideia de resgate do espaço público, né, de garantia das pessoas do direito de ir e vir, de ir
para a rua à noite, de usar o espaço público, e isso tem uma efetividade enorme, segundo o que a gente tem conseguido trazer, né? As evidências têm conseguido trazer. Quer dizer, é uma lógica completamente diferente dessa lógica da guerra que está instaurada, né? E que é muito comum, que parece que tem se tornado enraizada, tradicional já no Brasil, né? A gente pensar em segurança pública a partir da ideia do combate, né? A partir de uma lógica do inimigo, quando na verdade esse inimigo ele não pode ser definido assim tão facilmente. Você acha que pode recrudescer a repressão? Isso pode ser um estopim? Essa, na verdade, sim, porque é uma preocupação, né? Recrudesce o objetivo. Do dia vem sendo aventado. Né? Sim, mas o objetivo da intervenção é justamente esse, né? Acho que é uma pena que a gente só consiga imaginar esse cenário, mas e tomara que eu esteja errado. Mas né, acho que talvez o governo seria muito inteligente se ele voltasse atrás e repensasse a lógica da intervenção militar. Mas eu não sei se é realmente isso que vai acontecer. Né? O Estado não está acostumado a voltar atrás, enfim, nesses episódios. A Polícia Federal já foi dispensada pela Polícia Civil, né? Mas a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, está solicitando, pelo menos segundo o noticiário, aventando a possibilidade de solicitar, pedir... Federalizar o crime, enfim, federalizar. A investigação. O que você acha dessa parte da história? É difícil avaliar, né? Porque, de fato, a Polícia Federal tem uma lógica um tanto quanto diferente de atuação, embora nos últimos anos tenha se aproximado um pouco, né? Essa lógica da guerra acho que tem contaminado um pouco as agências, né? As organizações ligadas à segurança pública, né? Então, ela contamina, inclusive, no modo de vestir, no modo de se portar. Né? Por exemplo, para fazer investigação, é muito importante que o agente que esteja fazendo investigação seja muito discreto. Né? Essa coisa do uniforme preto, do tanto de fuzil, enfim, isso não combina, isso não faz o menor sentido para a atividade de investigação. Em nenhum país do mundo... vê a Polícia Federal vestida assim, né? Exato, em nenhum país do mundo a gente tem polícia fazendo atividade de investigação dessa maneira. Né? Então, é difícil até ponderar a esse respeito, mas... Você diz da efetividade, da pertinência da presença da Polícia Federal. Isso. Mas eu acho que pode ser um caminho, sim, né? É um caminho porque é algo diferente a ser tentado e a Polícia Federal, querendo ou não, tem uma lógica, talvez uma tradição menos militarizada de atuação, né? O que traz alguma... né, alguma boa novidade, o que traria alguma boa novidade nesse sentido. Né? Nesse caso aí, talvez estivesse um pouco mais neutra, enfim, desse ponto de vista, né? Porque toda a intervenção ali no Rio de Janeiro está justificada, inclusive, em cima da lógica de se coibir a corrupção das organizações, né? Policiais ali do Estado. Então, seria a atuação imparcial de um terceiro, aí, de uma terceira força. Mas eu não sei, isso pode ter um conflito aí de competências, enfim. Me chamou a atenção no noticiário, né, que hoje, o dia todo, Marielle, a morte dela e do motorista que estava com ela, foi notícia, e aí vem os comentários em todos os veículos de comunicação, né, online, vem lá os comentários. E mostra que parte da sociedade enxerga um defensor de direitos humanos como defensor de bandido. E aí são comentários agressivos e tal, sim. Responsabilizando a própria Marielle pela morte dela. Como é que você enxerga esse olhar do brasileiro e como é que isso o que isso tem a ver com a forma como nós lidamos com a segurança pública, como o próprio Estado lida? Infelizmente é algo que existe com uma magnitude espantosa no Brasil e é lamentável, né? E é lamentável por quê, né? Porque isso é fundamento da atuação de qualquer Estado de Direito, né? Quer dizer, se o Estado de Direito ele não existe para garantir condições mínimas, garantias mínimas, né, dos indivíduos, e aí tem que ser todos, né, porque cometer um crime, cometer um ato ilegal, enfim,
enfim, isso, né, ou ser julgado por algo né, ser julgado por isso pode acontecer a qualquer pessoa, mesmo não tendo cometido. Né? Então é muito importante que o Estado de Direito e o devido processo legal, ou seja, a garantia de que os direitos de todos os indivíduos sejam respeitados, é importante, inclusive, para se fazer justiça e que a justiça possa ser adequada. Né? Nesse sentido, enxergar, primeiro, né, os ativistas dos direitos humanos como um problema, eu acho que isso revela algo aqui até contraditório, né? Porque isso coloca em risco essa ideia fundamental, né? Que todos nós, um dia, podemos ser vítimas a elas. Né? E a outra ideia, né, que é vitimizar a própria Marielle, né, é um discurso que também é muito recorrente no caso das mulheres. Né? A gente tem uma expressão, né, uma expressão que ficou conhecida até em inglês antes, o blame the victim, né, que é isso. Culpabilizar a vítima é muito mais fácil, né, mas isso é bastante recorrente no caso das mulheres. Né? Quer dizer, a mesma lógica de culpar alguém pela roupa, né? Ou num caso de estupro, por exemplo, e culpar a vítima pela roupa que ela estava usando, ou pelo fato dela estar fora de casa em determinada hora. Né? Quer dizer, é sempre um motivo arbitrário que é acionado, digamos, para justificar essa lógica do agressor. Né? Não que os ativistas, homens de direitos humanos, também não sejam acusados disso, de defender bandido, né? Mas sim. Você está querendo dizer que isso pode contribuir, né? Esse raciocínio eu não tenho dúvida. Pode contribuir. Agora, o assassinato da Marielle, da juíza Acioli, como é que é o nome dela? Patrícia Acioli, uma série de assassinatos que estão sendo investigados, que ocorreram, que estavam sob investigação, que ocorreram nas últimas eleições da Baixada Fluminense, que são de políticos, uma série de ameaças. Quer dizer, você tem aí uma série de fatos no Rio, de episódios, né, vítimas da violência e muitas delas ligadas à política, né, à atividade e à militância política. E nós temos também um pré-candidato à presidência da República, que é do Rio de Janeiro e que é um defensor da punição e da arma. Então, esse caldeirão aí, como é que você enxerga o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem uma questão de segurança pública mais complexa, ou o problema da segurança pública no país, ou os desafios da segurança pública no país só são mais visíveis porque é o Rio de Janeiro, porque também estão em outros lugares? Como é que você enxerga isso? Eu acho que as duas coisas, né? Bom, falar sobre o caso do Rio é bastante emblemático por isso, porque o Rio está sempre em evidência, em maior evidência. Né? É uma cidade que está em maior evidência e aí costuma ser palco, inclusive, de uma série de experimentações, né, na área da segurança pública. Né? Isso já tem se tornado bastante frequente. Né? Mas tem as características específicas, né? Isso que você está citando, que é um fenômeno típico da Baixada, né? O que infelizmente já é típico da Baixada e que é visto como normal, né, o assassinato de lideranças políticas, de candidatos, etc., só evidenciam a complexidade, né, e a relação entre criminalidade e o sistema político, que está ali um pouco na estrutura do fenômeno da segurança pública no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente não pode dissociar o caso do Rio de Janeiro disso. Né? Agora, a gente também não pode dizer que é só do Rio de Janeiro. Né? Isso tem acontecido no Brasil e, infelizmente, tem acontecido com muita frequência nos últimos anos. Né? Coisas que a gente não via até pouco tempo, né? Tem acontecido, né? E assassinatos não só de candidatos, mas de ativistas, né? Tem acontecido no país inteiro nesses últimos anos, né? E tem acontecido com muita frequência. Né? O que, a meu ver, é mais um fenômeno, é mais uma evidência desse movimento que a gente está observando, né? Dessa conjuntura assim, muito perversa que a gente está vivendo.
Olha, foi um prazer ter você aqui, mesmo tratando de um assunto tão lamentável, tão triste. Sim. E que deixa a gente um pouco mais desanimado. Pelo menos me deu essa Sim. sensação de desânimo hoje, né? Mas muito obrigada por vir. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu conversei com a cientista política Letícia Godinho. Ela é doutora e pesquisadora na área de segurança pública, diretora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Nosso assunto aqui, o que provocou essa conversa foi o assassinato, tudo indica que uma execução da vereadora Marielle Franco, a carioca Marielle Franco, que foi morta na noite de quarta-feira e junto com o motorista dela também, Anderson Gomes. E no momento que nós gravamos, essa história ainda está sob investigação, acredito que ainda vai estar por muitos dias, mas a nossa discussão aqui é a partir do que aconteceu, por que Marielle, né, que era uma política, uma mulher negra, ativista de direitos humanos, e esse contexto também da segurança pública e da intervenção federal no Rio de Janeiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.